Salve galera, como eu não tô fazendo nada esses 6 meses aí, vou falar sobre um livro aí que eu tô lendo, que é esse livro aqui, Os 48 Leis do Poder. Esse livro, esse livro aqui, bom, continuando, esse livro aqui ele é meio estranho assim, pelo jeito o cara é muito cristão, esse Robert Greene. Bom, eu li o prefácio dele, isso é uma loucura. O livro fala sobre poder e o jogo do poder. Sobre como você tem que agir na sociedade, mais ou menos. Você ter sucesso. E ele fala muito sobre essa questão de empresa, sobre como você tem que tratar seu chefe, né? Seus empregados. Aí ele começa, vou falar o que ele fala no começo aqui, vou dar uma contextualizada. Sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder, ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes. Por consequente, precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, democráticos, mas não totalmente honestos. Dá pra ver que esse cara é muito louco, né? Ele fala umas coisas que eu não acredito muito, não sei se eu vou continuar lendo esse livro. Só que, bom, continuando, ele traz aqui um exemplo sobre o que pode ser esse jogo do poder. Traz um exemplo sobre a maneira que antigamente as pessoas tratavam e bajulavam os reis, os imperadores, para conseguirem poder, né? E ele diz que no mundo moderno também é a mesma coisa, que acontece várias vezes. Esse cara vive no anime um pouco, né? E ele é muito louco. E ele fala também sobre as pessoas que preferem não participar desse jogo. Que na verdade essas pessoas podem parecer não gostar de querer poder, só que na verdade isso é uma estratégia. Ó, tais pessoas utilizam a estratégia de manipular os demais. Aí tem algumas estratégias que ele fala aqui. Ele fala a estratégia de exigir igualdade entre todas as áreas da vida, por exemplo. Essas coisas de uma pessoa que não é capaz de ter a mesma oportunidade de outra mais inteligente. Tipo, tratar a todos igualmente significa ignorar suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes e rebaixar aqueles que os sobressaem. Segundo ele, essa atitude é de uma pessoa que prefere não participar do jogo, mas na verdade está manipulando, ele é um dos mais manipuladores. E ele fala assim: outra forma ainda de evitar o jogo seria a total honestidade e franqueza. O que ele está dizendo? Que tem algumas pessoas que são honestas, que na verdade não são, que estão manipulando. Finalmente, os que alegam não serem jogadores afetam um ar de ingenuidade para se protegerem da acusação de que estão atrás do poder, pois a aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz para enganar os outros. Esse cara ele é meio doidão das ideias. Aqueles que fazem alarde ou dão demonstrações de inocência são os menos inocentes de todos. Esse cara não confia no ser humano, entendeu? Tá corrompido. Tá? E isso aqui, ó, acho que ó, é uma. Depois que ele fala isso, ele começa a falar outras coisas. Isso aqui é uma coisa que eu achei interessante que ele falou, né? Ele falou sobre fundamento crucial do poder.
é a habilidade de dominar as suas emoções. Concordo em partes também com isso aí. Dominar as emoções é importante, né? Depois que ele fala sobre o domínio das emoções, ele vem e fala sobre a habilidade de refletir sobre o passado e o futuro, né? Isso aí a gente já sabe, é muito importante. Ele fala sobre que os erros que você cometeu no passado, você tem que rever para impedir que você cometa no futuro. E depois disso, ele fala a coisa aqui que eu menos concordo de todas, que eu acho assim, erradíssimo, como pessoa você pode fazer. Olha, ele fala assim, ó, poder requer a capacidade de jogar com as aparências. Com esse objetivo, você tem de aprender a usar muitas máscaras e ter uma cartola cheia de truques. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis. De certa forma, o que distingue os humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Olha só, esse cara muito mal, mano. Entendeu? Tá no erro máximo. Você não consegue trapacear bem se não se distanciar um pouco de si próprio. Se não puder ser muitas pessoas diferentes vestindo a máscara que o dia e o momento exigem. Ou seja, esse cara tá falando pra você deixar de ser você para manipular os outros. Completamente louco, né? Aí depois que ele fala isso, ele fala sobre como você deve lidar com seus adversários no mundo do poder. Ele fala que não se deve julgar os adversários por suas intenções, mas pelo efeito das suas ações, pelas consequências do que eles fazem, né? Bom, para concluir, ele fala assim, ó, o poder por si só é infinitamente sedutor e ilusório. É um labirinto. Sua mente se consumirá na solução de problemas sem fim. Você logo perceberá que está agradavelmente perdido. Em outras palavras, é muito divertido levá-lo a sério. Não seja leviano com um assunto tão importante. Os deuses do poder desaprovam a frivolidade. Eles só satisfazem aos que estudam e refletem, castigam os que procuram se divertir nas espumas flutuantes. Entendeu?